falou comigo em 2012 que eu ia ter uma família e ele me chamou para isso. Eu não tinha estrutura familiar, não tinha nada para viver isso. Ele me falou 2 palavras em 2012, que era sobre o amor. Ele falou para eu escrever um livro e era sobre a minha família. As 2 coisas eu falei para Deus, você tem certeza que você está falando? Porque assim, zero estrutura aqui. Eu não sei nem o que é amor. Você pode me falar? Foi um processo de 12 anos. 12 anos até aqui. E quando eu recebo essa palavra sobre família, eu achava impossível acontecer. Deus demorou 30 anos para conseguir me falar. Foi quando eu tomei algumas decisões, quando eu consegui ter uma estrutura, eu escrevi uma carta. E falei, Deus, agora eu tô pronta, entre aspas, porque eu nunca ia me sentir pronta para isso. E um mês depois, em um mês, Deus começa a falar com uma amiga nossa, lá de Floripa. E essa amiga, ela sonha comigo e com essa pessoa um mês inteiro. E ela vem pra Curitiba num dia aleatório, ninguém combinou. E eu vou pra casa da nossa amiga gravando e dormindo, ela tô contando a história. Eles vão saber. E Deus fala pra ela que era pra ela contar pra mim. Quando ela conta, no mesmo dia, uns minutos antes, Vinícius pergunta assim pra mim: se Deus falar pra você que não é pra você casar, o que você vai fazer? Ah, tá bom. Mas ele não falou isso comigo. No momento seguinte, ela começa a contar o que aconteceu e me mostra a foto dele. E eu, na hora, falei, é ele. É ele, eu tô apavorada, é ele. Na minha cabeça, tava assim, eu e a Vanessa chorando na mesa. E ela, não vamos criar expectativas. E já tinha criado até o fim. Já tava pronta, estou pronta. Eu nunca senti uma segurança tão grande do que eu tinha que fazer pra onde eu tinha que ir. Nunca. Eu sempre tive medo de relacionamento. Eu sempre fugi dos homens. Eu sempre fugi dos relacionamentos. Todo mundo que me conhece sabe que eu conversava e fugia. Lá na hora de ter que escolher, eu escolhia ficar sozinha. Eu não conseguia me relacionar. Eu tive uma família que eu tive que... eu me sentia responsável por eles. Então era como se eu tivesse casado com a minha família. Eu não tinha estrutura para receber mais uma família, porque foi muito duro o que eu vivi com eles. E, enfim, ele vem pra cá no dia seguinte. Ele teve um sonho antes que tinha uma pessoa como eu. E foi um negócio surreal. Ele me deu um relógio que eu tinha falado com Deus que eu queria. E não foi nada combinado, nada falado. Eu pedi pra Deus confirmar no coração dos meus pais, da Vanessa, do Vinícius, da Aline e do Cal. E todos eles estavam alinhados. Foi um negócio assim, surreal. Eu vivi dias que eu falei, meu Deus, eu tô num conto de fadas. A pessoa me tratava muito bem. Era assim, lindo. Mas essa pessoa foi embora. E eu falei, e aí? 1 ano e meio depois, Deus dá um sonho pra ele e fala assim, é pra você amar e cuidar dela. E ele volta. Esse relacionamento durou 2 meses, exatamente. E nesses 2 meses eu tava muito machucada. E eu falava, Deus, eu não tô conseguindo. Quando eu consegui, ele já não tava mais conseguindo. E eu termino com ele. E eu me arrependo em 1 minuto, tipo, ai meu Deus, o que eu falei? A sanguínea, né? Eu me arrependo, falei, meu Deus, vou voltar atrás. Tentei falar com ele, já não tinha mais volta. E eu falei, Deus, o que eu faço agora? Como é que dorme com esse barulho? Que a única coisa que eu esperei minha vida inteira foi embora. A única resposta que eu tinha, a única coisa que eu queria ouvir foi embora. A única promessa que eu tinha foi embora. E 2 dias antes eu recebo uma palavra da filha de Jairo. Quando ela morre, tá todo mundo na casa. E Jesus chega e ele fala, o que vocês estão fazendo? Ela tá dormindo. E todo mundo deu risada da cara de Jesus. E Jesus falou, sai todo mundo. E na hora ela me fala assim, que ia ser um tempo que eu ia viver eu e Deus. Que Deus ia fazer as coisas. Que eu não precisava me preocupar com os outros. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ia ter uma quebra dessa tão grande. Mas, quando acontece... Desculpa passar do tempo, gente, é que eu preciso contar essa história pra falar pra vocês. Quando acontece isso, eu entendo que eu ia viver eu e Deus. Eu não podia mais contar pra ninguém. Ninguém mais acreditava em mim. Ninguém mais. Tipo assim, ninguém nem conseguia falar. Ninguém nem, tipo, olhava pra mim e falava, meu Deus, então você estragou tudo. Fica em silêncio, por favor. E aí, foi mais ou menos assim. Todo mundo sabe. E tudo bem, eram os meus amigos. Tava me sentindo Jó, quando todo mundo falou, Jó, nem que você abandona Deus e morre. Por favor. Faça esse favor pra humanidade. E na hora, assim, eu falei, Deus, agora eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais estrutura, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Eu vim pra um lugar que há 4 anos o Senhor me mandou pra cá. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei mais nada, eu não entendo mais nada. E Deus fala assim, fale aquilo que eu te ensinei. Eu falei, mas como que eu vou falar? Eu não tenho autoridade pra falar, eu estraguei tudo, você não tá entendendo o que eu tô falando? E Deus falou, fale, fale e fale. Só fale. E eu falei, então tá, eu vou obedecer, porque assim, já tá tudo perdido mesmo, mais uma coisa vai ser só mais uma coisa. Ouvir o que eu já ouvi dos outros e ouvir o desprezo que eu tive da pessoa que eu mais esperei, o resto é resto. Foi aí que as coisas começaram a acontecer.
Foi aí que eu entendi que era buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Foi aí que Deus falou assim, quando você fala, você não está mais colocando os seus desejos, as suas coisas em primeiro lugar. E eu posso agir nesse lugar. Foi aí que eu comecei a entender que eu podia ter autoridade, mesmo na minha dor. E talvez, desculpa estar falando isso, mas talvez você também se encontrou em lugares desse jeito. E você quis se calar. Eu me calei por muitos anos. Eu passei minha vida inteira sendo boicotada. Mas o que você vai falar? E se vocês me vissem atrás há algum tempo, eu não conseguia falar, eu só dava risada. Porque eu não sabia o que falar. Não que eu não sabia, mas eu só sabia orar. Isso eu sabia. Eu colocava meu joelho no chão e era Deus. E Deus falou assim, é esse lugar que eu quero você de novo. Não é sua performance, não é o que você vai ter de bom, não é o que vai acontecer de bom na sua vida. É o que eu vou entregar para essas pessoas. E eu só posso entregar essas coisas quando você estiver num lugar que você morreu. A semente só pode surgir disso. E foi aí que eu entendi que todas as coisas estavam acontecendo porque eu estava casada com a minha família e tudo mais. Quando eu fiz o processo de reconstrução comigo mesmo, em Deus, eu mudei de lugar. E eu senti uma paz em fazer o que tinha que ser feito. Senti uma alegria em saber o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito. E não existia mais tristeza no meu coração. Eu podia chorar, eu podia ter as dores, eu podia colocar em Deus as minhas coisas, mas elas eram secundárias, perto do que eu tinha para entregar. E foi aí que eu entendi o versículo que eu considero tudo como perda. E isso entendeu tudo para mim. Eu considero tudo como perda, a fim de ganhar a Cristo. E essas somos nós, mulheres. Deus nos chamou para esse lugar. Eu ouvi que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha uma empresa, que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo, que eu não tinha frutos dessa pessoa. E aí eu quis fazer tudo na minha força. Eu quis fazer tudo. Vamos fazer, vamos acontecer, porque eu consigo, porque eu posso. E tá tudo bem, eu tenho essa força. Só que Deus falou assim, você dá pra você fazer do jeito que eu quero? Se você que você entender, você vai ver que tá leve o negócio. A última palavra que Deus me deu foi assim, vou te dar alguém que você não vai precisar fazer nada. Você vai ser mais que vencedora. Como que é ser mais que vencedora, Deus? Você vai ser assim, você vai, a pessoa vai falar, ora aí, amor. E você vai orar, ele vai ganhar as coisas e vai te entregar. Isso é ser mais que vencedor. Eu vou ter tudo, sem precisar esforço. E Deus nos chamou para esse lugar. Esse lugar é nosso. Ah, mas é porque você vai ser melhor que alguém? Não! É justamente porque eu estou submetida a um amor, a uma graça, a um favor de Deus como mulher. Eu não entendi esse lugar até esses tempos atrás. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, Deus me coloca. Eu sempre falava assim, como que eu vou conquistar um lugar de governo? Que a gente quer chegar na cidade, a gente não quer ficar para uma igrejinha. A gente quer chegar no coração das pessoas, a gente não quer ficar pra gente mesmo. Como eu vou chegar a Deus num lugar de governo se eu não sei nem como fazer isso? Deus vai lá e me junta com uma primeira dama que estava orando por uma cidade, que também queria fazer as coisas, mas precisava de uma equipe para isso. E aí eu e ela começamos a orar todos os dias. Eu via essa mulher brilhando, feliz. Eu via ela fazendo as coisas, eu via as pessoas sendo curadas, eu via as famílias começando a ser restauradas, porque existia um coração. E Deus só quer que a gente se levante para ser a resposta, para ser uma resposta para a nossa cidade, aonde a gente estiver. Mas é Deus quem vai plantar a gente, não o nosso esforço. E eu quero deixar essa palavra para vocês, de que a obediência, ela pode ser que nossa tribulação seja ridícula. Tipo, Deus, mil coisas para fazer. Não, pode ser que a gente está nesse lugar ainda pensando em nós. Mas na hora que a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar no nosso coração, as coisas elas começam a acontecer de forma natural. Eu me vi ganhando tantas coisas nesse meio caminho que eu nem pedi, que eu só falei, Deus, nossa, eu queria, no meu coração. É sem falar, é sem esforço. E todo mundo dava uma palavra pra mim, ai, você é doce. E eu tava brava com tudo, eu tava com raiva, eu tava querendo matar um. E eu falei, Deus, eu não sou doce coisa nenhuma, eu tô com raiva. E Deus, você é doce. E eu entendi que esse lugar de doçura não era errado, só que eu achava que esse lugar ninguém ia me ouvir. Só que só vão me ouvir se eu estiver nesse lugar. Você tá entendendo? Não tem lógica. Só vão me ouvir porque eu entrei no meu lugar. E o meu lugar é a doçura. O meu lugar é o amor. O meu lugar é esse. Eu já sabia desse lugar meu. Eu só queria dizer assim, volta pra esse lugar. Que esse lugar você vai ter poder e autoridade pra fazer o que precisa ser feito. E só pra contextualizar o que voltou. Há 4 anos Deus me leva pra uma cidade que não era minha. E me fala assim, e eu tenho um sonho. Que eu tenho que mudar, que Deus vai me colocar em outro lugar. Que era sobre questão política. E aí eu vou pra lá. Deus fala assim, ore por essa cidade vai ser transformada. Só esse ano, depois de 4 anos, eu entendo que essa cidade ela tem um chamado. E Deus falou que essa cidade seria uma cidade de amor. Isso eu não sabia que tinha acontecido. E quanto o meu propósito convergia com essa palavra. Para que esse ano acontecesse algo. Ao mesmo tempo, quando Deus manda essa pessoa pra mim, que é pra eu
ter um relacionamento de verdade, eu tinha esperado essa pessoa e sempre orei pra alguém que tivesse esperado também. E ele também tinha esperado, também não teve relacionamentos anteriores. Ele tinha o mesmo chamado, ele tinha o mesmo propósito de cuidar de cidades, de pessoas, de construir hospital, de orfanato. Isso acho que me pegou mais. A gente recebeu muitas palavras. Isso é muito forte pra mim. Quando eu perco isso, Deus, 9 meses até Deus falar alguma coisa. No início eu falei assim, Deus, vamos desistir, porque assim, não dá, não tem como, a gente já viu que não dá. 15 minutos depois, uma amiga de São Paulo me liga pra falar que Deus tinha falado pra orar por mim. E adivinha o que era? Sobre meu relacionamento, sobre meus filhos, sobre como seria a minha família e quanto profética era a minha família, quanto os meus filhos seriam cheios do Espírito e tudo mais. Pra eu ter essa resposta, foi a única coisa que me segurou querendo ainda alguma coisa. Só que eu não sabia se eu ficava esperando, se eu não ficava. Eu não tomei nenhuma posição, não quis conhecer mais ninguém, porque eu sabia que Deus tinha alguma coisa ali. E aí, num desses processos, depois que eu faço esse processo de liberar a minha família pra viver a minha, eu sinto que eu tenho que agradecer ele, esse rapaz, na paz, ficar na paz. E no processo eu sinto que eu tenho que pedir pra ele renunciar aquilo que Deus tinha falado. E nessa renúncia, aí ligou uma pastora nossa, a Manu, pra ele de vídeo. Foi a forma que a gente teve. E ali eu peço pra ele renunciar. Dias depois eu começo a receber palavras de como seria meu marido, a minha família. E que Deus tinha dado pra mim algo bom, que pra mim, no caso, já tava extraordinário. E ele ia me dar algo extraordinário. E isso começou 9 meses depois, essas palavras. Eu comecei a receber muita palavra de como seria que eu não precisaria mais, que eu não precisaria me esforçar, que ia ser algo leve. Que Deus ia me dar sim as respostas, ia falar sim, de forma extraordinária e extravagante. Então, espero que isso tenha edificado sua vida. Espero que você também tenha força e coragem para permanecer naquilo que Deus te disse, mesmo que passem anos, mesmo que passe muito tempo e que pareça impossível aos seus olhos.